Bom, deixa eu conversar com o Gilmar Arruda, que é cientista político e que vai descascar essa batata para a gente aí, para explicar para o povo do Brasil. Gilmar, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito prazer novamente falar com o senhor. Boa noite, Bispo Alessandro. Boa noite, Bispo Lázaro, Bispo Gilberto Abramo e a todos os nossos telespectadores. Gilmar, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você, questão, como cientista político, você avalia que o presidente Lula acertou ou errou na questão do time de tentar contornar esse problema com os Estados Unidos sobre essa taxação? Olha, é uma pergunta complicada se você tiver que dizer sim ou não, né? Eu acho que o que acontece, a gente tem que entrar num retrospecto e compreender um pouco de como que funciona a lógica trumpista de fazer política. Desde este início de governo, e na verdade até no anterior, quando Trump teve o seu primeiro mandato, lá naquele primeiro mandato já teve, não sei se todos os nossos telespectadores aqui lembram, tentativas de taxar diversos países, né, sobretaxar diversos países, e naquela ocasião recuos, e não diferente o que está acontecendo agora. Então, eu acho que existe aí, por parte da administração americana, um uso político de um instrumento que é legítimo, que é um instrumento comercial, para defender os seus interesses. Agora, eu acho que da maneira como foi colocada essa questão, aí, olhando para o nosso umbigo aqui, né, enquanto povo brasileiro, de ser intimidado. Aí eu estou tirando um crachá, tá? Eu não estou favorável aqui a nenhuma corrente política. Mas a partir do momento que você é intimidado, olha, se você não mudar o que você está fazendo do ponto de vista jurídico diante de uma determinada situação, eu vou sobretaxar os seus produtos que estão exportados aqui para os Estados Unidos. Então é muito complicado responder se o presidente Lula está conduzindo da forma correta ou não. O que eu acho que existe uma dinâmica da forma como o presidente Trump toca as coisas no seu mandato e ele vai agir sempre dessa forma, impondo determinadas questões e recuando. Eu fui um dos primeiros a falar publicamente que boa parte do que Trump dizia que iria fazer não se concretizaria. Não à toa, 700 produtos saíram desta primeira lista. Uhum. E certamente antes de passar a valer, né, essa sobretaxação, isso é importante a população tomar conhecimento, porque já existe uma taxa. Uhum. O que nós estamos discutindo aqui é que teremos uma sobretaxação em determinados produtos. Pode até ser que isso não aconteça. Então, eu acho que o governo, o que ele tem que fazer? Abrir diálogo, né? Ele tem que agora sair de uma guerra de narrativa, compreender que as coisas precisam ser tratadas com institucionalidade, e eu acredito que, nesse aspecto, o governo tem feito um esforço para conseguir atingir esse objetivo. Tá. Agora, eu queria te pedir a sua opinião com respeito ao seguinte tema, dentro dessa questão. Você vê, de um lado a gente tem essa fala, esse clamor do filho do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, com respeito a uma intervenção dos Estados Unidos na questão aqui do Brasil. E pós isso veio a questão da taxação, né? E o próprio presidente Trump, na sua carta, deixou lá registrado que uma das coisas que ele gostaria que fosse resolvidas dentro dessa questão seria essa perseguição política que o presidente Bolsonaro vem sofrendo no Brasil. Eu queria entender e queria que você explicasse para a gente, do seu ponto de vista, essa taxação e isso que a gente vai viver depois do dia 6 de agosto para frente, é mais uma guerra econômica ou é mais uma guerra política? Isso tem mais conotação na sua avaliação como cientista político. Há uma participação política ou uma tarifa, por ser tarifa, uma guerra econômica?
Isso é mais fácil de responder, Bispo. Certamente estamos diante de uma guerra política através de um instrumento geopolítico, né? Porque a gente precisa compreender como é que a geografia do mundo hoje está dividida em termos de poder econômico, poder militar, poder de tecnologia. Se a gente compreender, né, que você tem alguns eixos onde você pode separar Europa, Estados Unidos, Ásia, né, ali liderado principalmente pela China, a gente compreende que os Estados Unidos, com a promessa de campanha de Donald Trump, né, de fazer a América grande de novo, ele vai usar todos os instrumentos, sejam eles quais forem, para fazer com que as suas políticas se concretizem. Uhum. Então, a gente precisa entender que quando a gente olha para o cenário econômico, o que acontece é que você tem, no cenário econômico, um viés político sendo aplicado. Por quê? Do ponto de vista de taxação, sobretaxação às exportações brasileiras, isso não tem o menor sentido. Por quê? Os Estados Unidos, eles compram menos produtos do Brasil do que nós compramos deles. E isso se chama superávit. Quer dizer, eles têm uma balança comercial favorável de quase 250 milhões de dólares, comparado com o Brasil. Então, não teria nenhum motivo econômico para ter uma sobretaxação. Então, estamos, sim, diante de um instrumento político dentro da arena econômica. E está tudo bem, porque eu acho que, hoje em dia, a maneira de se fazer política mudou completamente, principalmente quando a gente olha para o cenário da representatividade que tem na percepção da população a partir da questão da comunicação. E isso, Donald Trump tem um domínio pleno, e a gente sabe disso. Sim. Uma pergunta que nós deveríamos todos nos fazer é o seguinte: será que Donald Trump também não está fazendo o que está fazendo com o Brasil, além de ser uma questão política, né? Porque o Brasil tem ali uma aliança com Rússia, China, através dos BRICS. Tivemos, por coincidência ou não, reunião no Rio de Janeiro recentemente, onde os países, né, ou a maioria dos países que estão no BRICS estiveram aqui. O nosso governo falou em, de repente, começar a fazer algumas transações comerciais, não necessariamente com dólar, e aí, pouco tempo depois, Donald Trump vem e sobretaxa as exportações brasileiras. Ou seja, ele está fazendo política através do instrumento econômico e que não necessariamente isso tenha que ter um sentido. O fato é que, do ponto de vista econômico, sentido algum. Por quê? Porque nós compramos muito mais produtos dos americanos do que eles compram produtos aqui do Brasil. E isso se chama superávit. Agora, professor Gilmar, uma dúvida. A gente já viveu esse momento na história do mundo de que os Estados Unidos tomou essas ações, ou a própria Europa com o Brasil? Não, diria que não, né? Assim, a gente pode olhar para a história e isso se comenta muito no cotidiano, muitas análises sendo feitas no sentido de que choca a um primeiro olhar, mas eu acho que a compreensão disso tem que estar contextualizada dentro dessa sistemática de um grupo político que está no poder hoje e que ele não necessariamente representa apenas aquela força dentro dos Estados Unidos, mas também fora dos Estados Unidos. Não à toa, e aqui eu vou comentar porque o senhor falou, né? No Brasil, a extrema-direita sendo representada, né, na figura da família do presidente Bolsonaro, e essa associação direta que existe entre o trumpismo e o bolsonarismo aqui no Brasil. Então, estamos diante de uma nova forma de se fazer política dentro de uma lógica geopolítica do fim do multilateralismo, né? Porque você vê que os americanos eles estão se colocando, pelo menos do ponto de vista da gestão que o Donald Trump está fazendo, como primeiro vamos olhar para o nosso umbigo e depois vamos olhar para o que está acontecendo fora daqui,
Eu acho que isso é muito representativo. Agora, eu quero só aproveitar, antes do senhor encerrar, e dizer que eu sou mais otimista com relação ao nosso amigo economista, que é o Alessandro, né? Que o Brasil, sim, vai dar um jeito aí até por uma questão de conta. Apenas 2% ou entre 2% e 3% do nosso produto interno bruto, e muito bem explicado aqui na matéria que está sendo transmitida, conforme o senhor vai aqui conduzindo o programa, o que é produto interno bruto, né? Apenas 2% a 3% do nosso produto interno bruto é dependente das exportações para os Estados Unidos. Então, não tem como o Brasil quebrar por conta disso. Agora, se o Brasil administra bem ou não as suas finanças, aí é uma outra história. Só que eu quero aqui também fazer uma reflexão. Nós temos uma dívida pública interna gigantesca, só que a dos americanos é infinitamente maior do que a nossa. Lá, eles devem 120% do PIB. Aqui nós devemos em torno de 75% do PIB. E o PIB americano, ele é 15 vezes maior do que o brasileiro. Então, a dívida pública não tem nada a ver com essa história do que está acontecendo aqui. Agora, é claro que nós precisamos aprender a gastar melhor o nosso dinheiro, até porque a população espera do governante que esse dinheiro seja aplicado em saúde, seja aplicado em educação, em segurança, que principalmente hoje a gente vê um contexto da segurança pública numa calamidade incrível. Então eu tenho, assim, certeza que o ambiente político vai acomodar essa crise, sim, isso vai se arrefecer de alguma forma, tudo vai, de alguma forma, voltar à normalidade. Claro que talvez não com os 10% para alguns produtos, mas a gente vai chegar no meio termo. Sim. Mas eu duvido que esse negócio, por exemplo, mesmo com café, vai ficar em 50%. Se o telespectador não sabe, eu vou dizer, os americanos não plantam um pé de café sequer lá no território deles. Eles dependem do café brasileiro, que é o maior exportador de café para os Estados Unidos. O Donald Trump, ele foi eleito pela classe baixa. É a base da pirâmide do eleitorado americano que vota lá no Donald Trump, diferente, por exemplo, do eleitorado aqui do campo bolsonarista, que é mais classe média. Sim. O eleitorado aqui brasileiro que vota no Lula, ele é muito parecido com um americano ali que é pertencente a essa classe baixa, né? Esse americano que votou no Donald Trump, ele não espera que os produtos lá subam com preço em demasia. E se eles não plantam um café sequer, um pé de café lá, eu não acredito que essa taxação, por exemplo, em cima do café, vai se manter. Então, o Donald Trump ele tem que levar as últimas consequências para tentar implantar o seu jogo político, e ele usa a economia para isso. Tá certo. Então, se pudesse deixar uma mensagem de positividade aqui, dizer para a população que isso, de alguma forma, vai se acomodar, o Brasil não vai quebrar por isso. Agora, se o Brasil já está quebrado, é uma outra história, se a gente gasta mal o nosso dinheiro, enfim. Mas não tem nada a ver com o que está acontecendo, até porque entre 2% a 3% do nosso produto interno vem de exportações que fazemos para os Estados Unidos. Muito obrigado pela participação, um abraço para você, Deus lhe abençoe. Muito obrigado, Bispo, uma ótima noite para todos vocês também.